Olá, feliz sábado, mais uma sexta-feira aqui gravando um vídeo que logo mais será postado à noite, onde eu estou dando a introdução aqui do estudo da lição dessa semana e que Genival vai fazer a conclusão, como ele vem fazendo em todos os vídeos, em todos os estudos da nossa lição, de forma brilhante e inspirada por Deus. Acredito na inspiração de Deus para os nossos estudos. E como eu falei na semana passada, eu dei muito ênfase no estudo dessa semana, que eu achei muito importante, fundamental. Nós estamos falando aí do poder dos discípulos, o poder do discipulado, que no caso somos nós os discípulos e estamos discipulando, e que poder que nós devemos ter. Na semana passada nós falamos de um dos poderes, que foi o poder da oração, né? Falamos um pouco sobre oração, as formas de orar e como que Deus absorve essa nossa conversa para com Ele, essa forma de contato. E hoje nós vamos falar de um outro poder, que é o poder do estudo da Bíblia, ou seja, o estudo da palavra. E na semana passada eu até comentei que talvez esse poder seja um dos que talvez nós falhamos muito, que é como será que está o nosso estudo da palavra de Deus, como será que está o estudo da Bíblia. E com relação à Bíblia, existem alguns fatos curiosos, acho que a maioria já teve essa curiosidade de saber, já se informou sobre, mas a lição reforça novamente essas curiosidades. Como, por exemplo, quando que ela foi escrita? Já pararam para pensar isso? Eu sei que muita gente sabe disso, mas ela foi escrita, não existe uma data correta, mas existe sim uma estimativa. Ela foi 1500 anos antes de Cristo nascer, e depois de Cristo ter vindo a esse mundo, nascido, ela continuou sendo escrita, e aproximadamente ela durou mais 100 anos após o nascimento de Cristo, para ela poder ser concluída, ok? Então, 1500 anos do nascimento de Cristo e 100 anos depois do nascimento de Cristo. Esse foi o período da Bíblia. E outra pergunta, quem escreveu a Bíblia? E aí, quem escreveu a Bíblia? A Bíblia ela não foi escrita por uma única pessoa. Ela foi escrita por aproximadamente 40 autores. Ou seja, foi muita gente. E detalhe, se você for analisar a década de 80, que está aqui tão próximo, as pessoas não se comunicavam como a gente está se comunicando hoje. Era impossível a gente imaginar que a gente ia fazer um estudo da lição da escola sabatina através de vídeos ao vivo, onde todo mundo estivesse conectado. Então a forma de se comunicar, a linguagem era diferente, tudo era diferente. Então, agora imagine uma diferença, nós estamos falando da década de 80, agora imagine uma diferença de 1500 anos, 1600 anos, que foi provavelmente todo o período que ela foi escrita. Então, além de ter sido autores diferentes, cada um desses autores tinha a sua própria cultura, sua formação, sua personalidade e tinha também o seu estilo literário, além de ter a sua linguagem. Cada um escreveu na linguagem oportuna da época, ok? Mas o detalhe, hoje esse livro é o livro mais vendido do mundo. É isso mesmo que você ouviu, não existe outro livro. Pode ter algum autor aí escreveu um livro, esse livro virou um campeão de vendas, mas nenhum livro vendeu mais livros que a Bíblia. Nenhum livro teve tantas traduções como a Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita em algumas línguas diferentes, mas nós temos a Bíblia que foi traduzida para o nosso português, o português brasileiro, tem o português de Portugal, o alemão, o inglês e assim por diante. Então ela foi traduzida em muitas e muitas línguas e é o livro mais vendido. Aí fica a pergunta: por quê? O que é que esse livro tem de tão diferente para ele ser fonte de curiosidade de tantas as pessoas? De tantas e tantas e tantas pessoas. Por quê? E a resposta é simples. Simplesmente porque a Bíblia é um livro
que foi escrito pela inspiração divina. Seria impossível, durante 1.600 anos, 40 autores diferentes, aproximadamente, escrever um livro em diferentes épocas, diferentes línguas, de tal forma que fosse tão... que tivesse tanta harmonia como existe na Bíblia. Impossível. E só existe uma explicação para isso. A Bíblia foi inspirada por Deus. Tudo que está ali foi porque Deus queria que estivesse. A sequência que está é porque Deus queria que fosse nessa sequência. A cronologia, os livros se encaixando uns aos outros, foi porque foi um livro inspirado por Deus. Deixa eu só passar aqui para frente. Na lição de domingo, diz o texto que nós devemos estudar essa semana. E eu queria que vocês dessem uma lida, porque amanhã a gente vai entrar de cabeça nesse texto. O texto está em Isaías 55, de 1 a 13. Esse é o texto que nós vamos ler durante essa semana. Mas para concluir e passar para Genival, eu queria falar algo fundamental para o estudo da nossa semana. Esse ponto que eu achei fundamental, é lógico que tem outros pontos e a conclusão de Genival vai mostrar isso, está na lição de terça-feira, onde o título diz assim, ponto de contato. Você já percebeu que várias religiões, não só o cristianismo, mas outras religiões que acreditam em outros deuses, tentam de toda forma criar um ponto de contato com Deus, como por exemplo, com o seu Deus no caso. Nós sabemos que nós temos o nosso Deus, o Deus dos cristãos. Mas, por exemplo, vou dar só um exemplo, uma religião aí, a religião, eu não sei muito bem quem faz as macumbas, mas nós sabemos que as pessoas que fazem as macumbas nas esquinas, e aqui na esquina, no cruzamento aqui perto de casa, quase sempre quando eu passo por ali, eu vejo que existe ali, houve alguma cerimônia religiosa, nessa religião voltado para esse ritual que é a macumba, onde a pessoa acredita ali, de alguma forma, está em contato com o seu Deus. Temos no mundo cristão vários exemplos. Nós vemos isso na televisão. Pessoas que usam um copo de água para ser o contato dessa pessoa para com Deus. Nós vemos religião que usa a questão do óleo, do azeite. A pessoa pega o óleo, passa na testa ou passa em algum lugar do corpo e esse passa a ser uma forma de contato dessa pessoa com Deus. Algumas outras religiões sobem no monte, nesse monte acredita que o contato com Deus está mais próximo. Existem várias formas de contato com Deus em várias religiões diferentes. Mas existe um ponto de contato que Deus deixou para conosco. E é desse ponto de contato que estamos falando essa semana, que é a Bíblia. Nós temos que entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Foi Deus que escreveu, foi Deus que está falando através dos seus autores para nós, não só como um mero livro de história contando um relato de quem foram as pessoas do passado, como é que foi a história do cristianismo, não. Essa é uma história viva, é uma história de Deus, é um ponto de contato de Deus para com a humanidade. E por isso que é tão importante que nós tenhamos sempre esse contato com Deus. Não só através da oração que nós aprendemos na semana passada, mas com esse ponto de contato, que é o que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que é o principal ponto de contato para com Deus. No final da lição de terça, para eu passar para Genival, diz assim, existem vários métodos de estudo da Bíblia. Existe estudá-la por nós mesmos, a fim de descobrir a verdade, existe uma outra forma, que é por meio de um instrutor bíblico, talvez por meio de uma classe bíblica, através de pequenos grupos. E nós tínhamos uns pequenos grupos muito bons lá em Maceió. Aqui eu confesso que ainda não participei, não foi por falta de convite do irmão Paulo, que ele me convida sempre. Outras formas de estudo da Bíblia, através de cursos online, a TV Novo Tempo fornece isso. Mas o final da lição de terça-feira tem uma frase que diz assim, embora todos os métodos de estudo da Bíblia seja eficiente, o ponto de contato mais íntimo em nossa comunhão diária com Deus acontece quando estudamos individualmente a sua palavra.
Nesse momento eu quero passar para Genival. O Genival vai fazer a conclusão aí com os estudos da lição de quarta, quinta e a conclusão de sexta. A diretora vai fazer o compilado do vídeo e vai postar logo mais aí no canal do YouTube. Até amanhã então, não esquece do livro de Isaías 55, que nós vamos... Olá, amigos. Nós estamos mais uma sexta-feira e para nós é um motivo de muita alegria estudarmos mais uma lição do discipulado. E Adriano, bondosamente e de forma muito sábia, tem feito a introdução. Então é um conjunto de introdução, conclusão e participantes, todos convergindo para o seu único ponto, o nosso fortalecimento espiritual e o conhecimento do nosso Deus Criador, que nos fez e tem propósitos em cada vida do ser humano. A lição da semana passada falou sobre oração, como o Adriano colocou, e a irmã White fala que a oração é o respirar da alma. E nesta semana, o estudo está dizendo que a nutrição é o estudo da palavra de Deus. É importante estarmos bem nutridos. E a nossa nutrição, ela anda de acordo com os nutrientes que colocamos em nosso organismo. Que tipo de nutrição estamos colocando? Os nutricionistas dizem nos seus estudos que arroz e feijão é suficiente para não deixar uma criança anêmica, desnutrida, ou melhor. Agora, se tratando da vida espiritual, nós temos a Bíblia. Quais são os nutrientes que estamos tirando da Bíblia? Ou será que estamos tirando? Amanhã nós vamos discutir. Como é que está a tua nutrição? A minha nutrição? Será que estamos andando feito um esportista com todas as energias, fruto de uma boa nutrição? Ou será que estamos andando de acordo com a inércia, tendo uma nutrição fraca? Amanhã veremos tudo isto. E aqui eu lanço uma pergunta para você, para discutirmos amanhã. Qual é o conhecimento maior que podemos ter do estudo da Bíblia? Não perca! Convide outros amigos jovens para estudarmos amanhã. Que vocês tenham uma noite tranquila, um sábado tranquilo, de repouso, e amanhã estarmos espertos logo pela manhã, para então conversarmos todos juntos. Uma boa noite a todos.